Então, boa noite, né, a todos aí que estão entrando, né? Entrou pouquíssimos alunos hoje, apenas nós 7 pessoas, que isso, 6 pessoas comigo ainda, hein? Mas enfim, hoje nós precisamos aí trabalhar a continuidade dos temas na sociologia. Eu peço até que a gente dê um pouco de paciência, que é o seguinte: vocês lembram que eu trabalhei 2 aulas de Aristóteles seguida? Agora eu quero trabalhar 2 de sociologia, porque aí fica equilibrado, né? Trabalhei 2 de Aristóteles, matamos o conteúdo, agora nós vamos em 2 de sociologia. Foi semana passada e hoje, para a gente encerrar o pensamento de Max Weber. Pode ser? Pega as listas de vocês que eu entreguei para vocês aí, ó, que vocês têm acesso. Inclusive, vou até compartilhar para vocês darem uma olhada na lista dessa semana. Na lista... Epa, tá errado aqui, hein? Na lista número 8 de sociologia, a gente passou esse texto grandão aqui sobre o Weber, que eu resumi para vocês, né, esse texto, e depois exercício, ó, questões. Tá? A segunda parte dessas questões, eu mandei até a lista, a questão 10, ó. Beleza? A segunda parte dessas questões estão aqui na lista 9, só falta mudar o número aqui, eu vou consertar. Lista 9, tá? Então começa com a questão 11, porque na lista 8 era até a questão 10, agora a lista 9, questão 11 até a questão 20. Né? Então, tem sempre gabarito comentado aí para vocês do noturno que tem dificuldade numa questão, vocês podem consultar lá, já que muitos não podem comparecer ao nosso plantão, né? Então, vocês têm aí como consultar os comentários. Fechou? Vamos trabalhar então? Então, partiu. Bora lá. O tema no qual eu quero trabalhar com os senhores hoje é sobre teoria da dominação. Gostaria até de olhar aí, vocês conferir para mim onde exatamente eu parei, se eu parei sobre os tipos de dominação. Confere aí, por favor. Dê uma olhada aí, por favor, para mim. Ótimo, foi nesse slide. Então, perfeito. Nós vamos discutir os tipos de dominação no Weber, né? Só para a gente encerrar esse assunto aqui logo e a gente ficar tranquilo. Galera, uma questão importantíssima para nós aqui é relativo às nossas discussões a respeito de teoria da dominação. O que nós vamos ver no Weber, né? Primeira coisa importante, vocês lembram que o Weber, ele construiu uma sociologia, veja só, uma sociologia que ele mesmo deu o nome de sociologia dos tipos ideais. O que é isso? A sociologia do Weber, ela cria tipologias para especificar do que nós estamos tratando dentro de uma sociedade, né? Portanto, estamos lembrando que é um tipo de atuação, um modelo, né, de prática, de atuação, onde nós vamos tipificar, né, tentar criar modelos típicos, né, de um certo exercício de poder. Por exemplo, Weber acreditava que a dominação não é um mero exercício do poder e da força, justamente porque para dominar alguém, além do exercício do poder e da força, é preciso uma determinada complacência, né, daquele indivíduo que é dominado. Então vamos imaginar a seguinte situação, né? Se, por exemplo, vamos pensar aqui, o seu pai lhe ordena fazer algo, manda fazer alguma coisa, e você executa, quer dizer que ele impôs a força, beleza? Através de uma autoridade no qual ele possui, etc. E através desse exercício de autoridade, você obedeceu. Então, a obediência é fundamental para pensar um processo de dominação. Por isso que Weber diz o seguinte: a dominação é a probabilidade de encontrar obediência a uma norma de determinado conteúdo entre determinadas pessoas indicáveis. Então, veja, a probabilidade de encontrar obediência a uma norma de determinado conteúdo entre pessoas indicáveis. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que só pode ocorrer dominação no exercício de que a lei ordena e existe uma legitimidade, um grau de aceitação, certo? Perante essa imposição de força. Portanto, Weber classificou os 3 grandes tipos de dominação, tá? Para pensar as relações políticas. A primeira delas é a dominação burocrático ou dominação racional legal ou ainda dominação burocrático-racional. Tá aqui o númerozinho para vocês verem que é o primeiro tipo de dominação. É o primeiro tipo geral. O que é esse tipo de dominação, né? Só para ficar claro. Dominação
burocrática é o exercício da dominação feita pela lei. É aquela dominação, olha essa palavra, estatuída, constituída em estatutos, documentos formais, aquele tipo de dominação que surge na modernidade. Por exemplo, você lembra que na Idade Média a gente não tinha, por exemplo, contratos formais entre as pessoas. O que se tinha, por exemplo, era, sei lá, exercícios baseados na tradição, na honra, na promessa. Dois nobres, por exemplo, né, quando, por exemplo, faziam um acordo, esse acordo chamado de suzerania e vassalagem, né? Suzerano que concede, o vassalo ao que recebe, e aí eles têm uma troca de interesses. Essa troca de valores ela é permeada pela moralidade. Diferente do nosso tempo. Se você, por exemplo, vai fazer alugar uma casa, você faz um contrato formal. Raramente as pessoas alugam casa pela informalidade, né? Tem-se uma assinatura, né? Tem todo um conjunto aí de elementos vinculados a essa ideia jurídica. Portanto, quando a gente vai pensar em dominação burocrática, por exemplo, nós vamos falar sobre os exercícios de dominação baseado em promulgação legal, naquilo que é exercido por uma certa autoridade. Veja, acabou de sair aqui um vídeo, cara, sobre as salas de aula. Sala de aula, não. Um diretor de associações comerciais aqui falando que nesse próximo mês a gente vai ter um lockdown aqui em Goiás. Escola, por exemplo, é impossível de voltar agora, né? Então está saindo algumas coisas. Veja que são determinações da lei. Vindo da onde, gente? Vindo do Estado. Vindo de cima, vindo da lei. E a legitimidade dela encontra nessa competência dessas normas racionais. Mas veja que a gente não cumpre meramente normas pela lei. Por exemplo, alguém de vocês aí já apanhou de pai e mãe? Já levou umas tabefe? Umas chineladas, né? Uma cintadinha. Ó, o Kesley falou muito. Ai, meu Deus. Kesley, você nasceu em que ano? Só, desculpa a pergunta sobre idade aí. 99, eu não vi, mano. Não. Ô, Kesley, 10 anos antes do seu nascimento, né, em julho de 1990, praticamente 10 anos, tivemos no Brasil a promulgação do Estatuto da Criança e Adolescente, que é um exemplo de dominação burocrática, ele é formal, é uma lei, né? E ó, o Bruno já é de 87, já ajuda aí, ó. Então, quer ver? Olha o exemplo de vocês. O Kesley, por exemplo, já nasceu onde você tinha uma Constituição que proibia o uso de violência contra crianças, né? O uso da violência do pai, tal, bater, essas coisas. O Bruno já não. A lei ele tinha 3 anos quando a lei foi promulgada em julho de 90. Quer dizer, eu particularmente nasci em 91 e as leis que regem, por exemplo, né, a questão da juventude, da infância, são leis jurídicas. Porém, eu levei uns tabefes de papai e mamãe, né? Nossa, minha mãe adorava me bater. Quando ela não tinha nada para fazer, ela me batia. Era quase um evento diário, assim, fazia parte do cotidiano. E aquilo é engraçado porque a gente vai falar de dominação agora, que não está só na lei. Imagina um exercício de poder que é vinculado por uma certa cultura, que está num hábito, numa tradição, e alguma coisa, pessoal, que está solidificado numa espécie de herança cultural que nós temos, que raramente ela é quebrada. Dificilmente ela é quebrada. Exemplo, a dominação tradicional é feita por aquelas estruturas, como o próprio nome fala, da tradição. Pai e mãe bater em criança é tradição. Estou falando que isso é certo, não. Estou falando que faz parte da cultura do hábito. Então é o exercício que quem domina é uma pessoa que tem a legitimidade do passado. Eu não sei se vocês têm isso na casa de vocês, ou tinham, né? Pelo menos eu tinha isso muito. Quando eu era criança, quando dois adultos conversavam, assim, criança não interrompia, não. Né? Na minha tradição familiar aqui, rapaz, se você atravessasse no meio da conversa dois adultos, né? Se tava na casa dos outros, meu pai não batia, não. Ele olhava. Né? Minha mãe também não batia na hora, não. Mas, rapaz, quando chegava em casa, na sessão de tortura hitlerista. O que eu quero dizer com isso? É porque, na verdade, existe uma tradição, né? Um certo costume que vai se imperando
no passado e no presente. O poder masculino, patriarcal, né, do pai, do pater, daquele que comanda uma casa, por exemplo, é um exercício disso, né? É uma tradição passada do tempo em tempo que dificilmente é quebrada. Mesmo que exista leis, às vezes existe uma continuidade desse processo. Compreende? Esse é um exercício do poder tradicional, beleza? Um próximo tópico que eu vou trabalhar com vocês é que além da dominação da lei e da tradição, até uma pergunta. O que é mais fácil a gente burlar? Né? O que é mais fácil a gente poder, por exemplo, não cumprir? Pular mesmo, pular no sentido de não aceitar, não se submeter. O que é mais fácil? A gente burlar a lei ou burlar a tradição? Fala para mim. É mais fácil burlar a lei. Concordo plenamente. Né? É mais fácil a gente deixar de pagar IPTU, por exemplo, né? É muito mais fácil a gente deixar, sei lá, alguma coisa que está do ponto de vista jurídico, né? Do que mudar hábitos. Então, hábitos são consolidados e cristalizados numa cultura. E aí, eu vou entrar agora no terceiro tipo de dominação. Essa vocês vão gostar, né? Imagina um tipo de dominação onde a pessoa que exerce a dominação, ou seja, o dominador, ele recebe do público dominado uma espécie de carisma. Ele recebe do público dominado uma espécie de aplicação, vamos usar essa expressão assim, uma espécie de doação de um poder que ele não tem. Entende? Um poder extraordinário. Max Weber, quando estudou a dominação carismática, ele disse o seguinte: o carisma é um poder da personalidade individual, da persona, da pessoa que ganha de um certo público. Claro que isso não é do nada. Essa pessoa ela vai conquistar esse poder carismático ao longo do tempo. Ela vai conquistar uma certa devoção afetiva. Olha só que doido, devoção afetiva, afeto, sentimental, não é uma questão meramente racional. É típico exercício de dominadores que ganham certas formas de popularidade muito forte com seu público, principalmente em épocas autoritárias. O autoritarismo é uma característica típica desse tipo de dominação. Por exemplo, Weber disse que a dominação carismática é aquela dominação que se assenta, né, às crenças transmitidas por profetas. Não estou falando que é uma pessoa que ela é de fato profeta, não é um Jesus, não. Eu estou falando de uma pessoa que recebe do seu público dominado essa situação de profeta. Uma situação onde gera reconhecimento das pessoas como herói, né? Aí você tem demagogos, pessoas que falam muito em público, né? Guerras e revoluções, nas ruas, nas tribunas, pessoas que ganham do certo público esse carisma. Mas elas são pessoas que têm algumas qualidades. E eu uso essa expressão qualidade para falar de certa característica que nem todo mundo tem. Falar o que o público quer ouvir, né? Falar o que o público gosta de ouvir e por aí vai. Por isso que você deve estar curioso ainda vendo essas fotos que eu coloquei aí, né? Quem que é esse aqui? Esse primeiro aí. Um homem baixinho de 1,5 m. Quem que é esse aí? Isso, Getúlio Dornelles Vargas. E esse aqui, o Biruliro, né? Seu presidente aí, Biruliro. Né? E aqui embaixo, Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, você tem 3 dominadores que eu coloquei como exemplo aqui, que tem carisma. O que é carisma? Carisma, a primeira coisa, não é só uma qualidade positiva. Carisma é um certo apelo, né, baseado numa devoção afetiva do seu público. Vargas era amado e temido, odiado por grande parte da sociedade brasileira, mas amado por grande parcela. Bolsonaro, a prova dele é isso, né? É um cara que tem muita gente que o apoia ainda, mesmo dentro das trapalhadas que ele tem feito ultimamente, né? Bicho Calado é um grande poeta, né? O Lula também, mesmo que preso, numa condição de um suposto crime que teria cometido, estaria aí numa condição na época de 2018 para ser presidente. Quer dizer, você tem, então, dominadores que falam ao seu público de determinada maneira que ganha dele quase uma função de devoto. Entende? Assim, de uma pessoa que crê com uma fé, né, nos princípios invioláveis dele. E é justamente esse tipo de obediência, olha aqui agora, ó, que se dá devido às qualidades pessoais.
não apresenta nenhum procedimento para nomeação e substituição. Um dos motivos do lulismo ter se esvaziado no Brasil é que teve a prisão do Lula, não tinha ninguém para substituir ele, cara. Haddad não tem o mesmo carisma. É um professor universitário. Dilma, muito menos, né? Não tinha as mesmas qualidades de fala, inclusive, que o Lula tem. O público do Bolsonaro, por exemplo, também não tem outro substituto, não. Que já rompeu com o Moro. O Moro é de uma direita mais técnica, o Bolsonaro é de uma direita mais, sei lá, estrabalhoada, aí, sei lá que nome que dá para isso, neofascista, sei lá. Enfim, a obediência a esse determinado indivíduo se dá por qualidades como ele for portador de um carisma. O século XX mostrou muito os carismas dos grandes governantes. Um exemplo muito bom, Fidel Castro, uma pessoa que tinha um carisma com um público cubano enorme, beleza? O Evo Morales, né? Você pega o Cárdenas no México, você pega o JK no Brasil, da direitona JK. Grandes líderes populistas, de modo geral, têm esse determinado apelo. Vamos lá. Fernando Henrique Cardoso tem o mesmo carisma que Lula tem? Independente se você concorda com o outro, não. Estou perguntando isso, não. Tem o mesmo carisma? Não tem. Agora eu chego na conclusão um pouco provocante para vocês aí. Na minha concepção, a estrutura de pensamento de um lulista, de um bolsonarista é a mesma. A estrutura de mentalidade. Estrutura de mentalidade. Tem suas divergências, suas diferenças políticas e práticas, porém, a estrutura mental é praticamente a mesma. Baseada na devoção, né, no carisma e no poder extraordinário dado a um representante político. Beleza? Só que tem um problema, ó. Weber fala que a dominação carismática ela é instável, porque não há nada que assegure e perpetue a devoção afetiva do dominador. Diferente da lei, que pode ser segurado pela lei, e pela tradição que é do passado. Geralmente, essa pessoa pode perder o seu ponto de apoio. Lula viu isso acontecer e Bolsonaro está vendo isso agora. Beleza? Alguma dúvida ou questão sobre esse aspecto aqui, galera? Não? Galera, me dê 15 segundos só para eu buscar uma água aqui rapidão para mim, tá? Porque minha água tá acabando aqui, senão eu vou ficar rouco. Só um minutinho. Pronto, galera. É porque se eu não pegar água, mano, minha garganta vira só o regaço, tá? Foi mal aí. Então a gente pode pensar assim, né? A estrutura de mentalidade dessas formas de dominação, elas são tipicamente baseadas nessa tradição, desse valor dado, né? Agora, uma coisa que eu pergunto para vocês. No Ocidente, a partir do mundo moderno, qual tipo de dominação predomina? A racional legal, a tradicional ou a carismática? Qual desses três elementos fundamenta a base do mundo moderno? E aí? Qual que vocês acreditam o predomínio, né, desse tipo de atuação política? Quem predomina mais? Eis a grande questão. A carismática nem tanto. Quem predomina no tempo contemporâneo, na modernidade, é a dominação racional legal, você acredita? Já viu que tudo está permeado pela lei? Você concordando ou não, gostando ou não do Bolsonaro, gostando ou não da época do Lula, gostando ou não de Dilma, gostando ou não de Fernando Henrique Cardoso, existe uma lei, né? E a lei é a que perdura acima de qualquer carisma. Isso é interessante. O carisma é uma resistência devota, mas a lei está acima disso. E é isso que eu quero explicar para vocês com o conceito que o Weber bastante utilizava, chamado de racionalização da vida. Weber tem uma expressão que ele trabalhou dizendo o seguinte:
O mundo moderno construiu, moçada, tanto o Brondolo, o Kessler e a Camila que estão participando bastante da aula, é que a modernidade ela criou um aspecto de controle da racionalidade. Exemplo, a ciência acreditava fundamentalmente, né, que iria controlar todos os aspectos da vida cotidiana, que a gente ia necessariamente possibilitar um processo claro e evidente de controle racional sobre tudo. E é interessante que esse processo de racionalidade, etc., se torna uma espécie de enigma moderno. E o que é interessante, não sei se vocês notam, vocês já viram o tanto que a gente é compelido, obrigado a seguir determinadas coisas comuns que todo mundo segue? Tipo assim, trabalhar, estudar. O que é uma pessoa cidadã de bem para vocês? Quando vocês ouvem essa expressão, cidadão de bem, o que justifica? Quais características tem essa pessoa? Quando você escuta assim, não, tem que ser um cidadão de bem, aquela pessoa é um cidadão de bem, o que isso quer dizer, velho? Me ajuda aí, porque a gente vai dar um contorno massa para a aula aqui agora. E aí? Não comete crime? Isso não cometer crime, não sei necessariamente, viu? Porque esse ato de não cometer crime, por exemplo, é a possibilidade, por exemplo, da pessoa só negar imposto, que é um crime, por exemplo, né? Boas obras, no sentido legal, sim, boas obras no sentido de trabalhar, ser honesto, ter família, não é? Olha que interessante. Já viu que as pessoas que agem distinto disso, elas sofrem uma certa coerção, uma espécie de coação pública para agir de determinada maneira? Isso que é interessante. O Weber usou uma expressão chamada jaula de aço, ou habitáculo duro como aço. Habitáculo enquanto ambiente que você vai viver lá dentro, né? Onde a nossa mente, na modernidade, começa a ser moldada pelo espírito burguês. Weber é um defensor do capitalismo, tá? Mas um cara bem pessimista, no sentido de que a mentalidade nossa é ser empurrada para ter uma mentalidade burguesa. Exemplo, nós somos guiados desde que nascemos, a estudar, nos preparando para o mercado de trabalho, depois adquirir coisa e morrer. Não é? Essa é a nossa vida. Em nenhum momento fala-se para a gente gozar dos privilégios que o nosso trabalho tem dado. As pessoas são compelidas a uma ideia muito clara, no Ocidente, de que a vida racionalizada é aquela vida técnica, entende? Aquela pessoa centrada. A exigência do capitalismo se torna essa grande jaula de aço. Aonde essa jaula de aço se consolida? Como é que a gente tem essa mentalidade que trabalhar é uma obrigação moral e positiva? Eis o que eu quero apresentar para os senhores. Olha o que Weber vai dizer. De acordo com Weber, as seitas protestantes, para quem não sabe, a partir do século XVI, anos 1500, a Igreja Católica sofreu muitas críticas, né, de algumas pessoas ligadas dentro da própria igreja. Esse movimento de crítica foi um movimento chamado de Reforma Protestante. Uma reforma criada por pessoas, encabeçada inclusive por Martim Lutero, né, cujo objetivo era alterar internamente alguns princípios da igreja. No entanto, esse processo aí de crítica foi tão grande, mas tão longo, que virou um processo de construção de novas igrejas. Não é à toa que o ato de criar novas igrejas virou uma regra dentro dos princípios protestantes e se espalhou na Europa. Exemplo, que o luteranismo não criou igreja a priori, mas depois. E aí teve dissidências, inclusive os chamados calvinistas, pessoas que seguem essa figura que está aparecendo na tela para vocês aqui agora. João Calvino, tá? Essa figura aqui. Era um francês que depois morreu em Genebra, né? E ele viveu durante o século XVI, veja, 1509, 1564, um cara que teve alguns processos interessantes na forma como o capitalismo é pensado. Por quê? Na seita protestante, a atividade comercial típica da burguesia, tipo comércio, né, comprar, vender, deixa de ser perseguido. A Igreja Católica, durante boa parte da sua trajetória política, criou uma espécie de ideia clara e evidente de que a gente, por exemplo, exercer a atividade do trabalho, né, em prol de uma remuneração pessoal, ficar rico, é um pecado.
O trabalho é um trabalho de missão, de servidão, de servir a Deus. Com a modernidade, o calvinismo passou a considerar nova forma de trabalho. O trabalho agora está associado também à riqueza pessoal. Mas não é qualquer riqueza pessoal, uma riqueza de caráter íntimo, individual. O que o Weber vai dizer? Que as seitas protestantes acabaram com algumas ideias sagradas, entende? E criou um processo de construção de uma sociedade mais racional. Então a religião vai abandonando, para Weber, tudo aquilo ligado à magia de mundo, ver santo, ver milagre. As religiões protestantes surgem com uma ideia de desmagnificação da vida. Nós não temos mais a evidência de que o mundo vai acabar em tal vez, que Jesus está voltando, assim, de acordo com Weber. Isso ele analisando o século XX. De acordo com ele, esses processos de lógica, né, novas que o cristianismo vai construir agora, gerou uma nova disciplina para o ato de trabalhar. Por exemplo, escuta bem, no decorrer do desenvolvimento econômico, a disciplina do trabalho foi então institucionalizada e imposta para os seres humanos. Transformou-se em hábito ou norma, tornando-se normal. Porém, para Weber, o aspecto mais interessante da moderna ética do trabalho é que ela cria um ímpeto interno para o trabalho, uma espécie de empurrar, uma norma, uma obrigação para trabalhar. Um sentimento de culpa quando não se trabalha e com isso se desperdiça tempo. Tal concepção não se encontra em nenhuma forma anterior de capitalismo e não é compreensível sem as raízes religiosas. E aí que está a questão. Weber, no livro, né, A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, que vocês estão vendo aí do lado esquerdo, essa é a primeira capa do livro, inclusive, teria criado a ideia em que o cristianismo protestante calvinista, de origem de Calvino, reconstruiu a ideia de trabalhar. Desde a antiguidade, trabalhar significa, antes de tudo, ser punido. Lembra? Você lembra lá no mito de Prometeu, que eu narrei para vocês na primeira aula? Prometeu é acorrentado, depois ele é condenado a trabalhar. Na Bíblia tem um trecho do Antigo Testamento, né? A partir de agora comerás o pão com o suor do teu próprio rosto, ou seja, o trabalho é uma punição. E essa punição agora é reinventada para outra forma. Nós vamos incorporar o discurso que trabalhar é natural. Por isso que eu acho que cada um de vocês aí, não só por questão econômica, por necessidade, também trabalha por uma questão moral, né? E eu acho interessante que o discurso, né, que predomina na nossa sociedade é esse. Trabalhar é o que faz você virar um bom cidadão, né? E a gente viva escravo, nessa expressão aqui do Weber, escravo ascético. O que é escravo ascético? Aquela pessoa que abre mão dos seus desejos pessoais em prol de uma doutrina, em prol de trabalhar. Já viu a quantidade de depressão que tem pessoas desempregadas? E não significa simplesmente falta de dinheiro. Significa falta ali do que fazer mesmo, se sentir inútil. Então criamos uma nova ideia agora de que o tempo livre, ócio, né, ter tempo livre para viajar, para descansar a mente, pensar, vira um problema. Então, no sentido positivo da ideia, no sentido calvinista, trabalhar é uma obrigação moral, dado o princípio de que a gente agora se condena se a gente não trabalha. Beleza? Então, o que o Weber está dizendo, né? A grande burguesia industrial, escuta bem, vai ver no protestantismo uma espécie de chão muito fértil para se desenvolver. Porque os princípios do calvinismo, né, vão ser praticamente capitalistas. Eu vou te mostrar agora. Posso continuar? Posso te mostrar isso? Olha o que o Weber vai dizer, ó. A problematização de Weber vincula-se implicitamente a tais observações, na medida que ele indaga como se origina o avarento ascético, aquela pessoa rígida, de normas e regras, que quer trabalhar sempre. Você conhece gente aposentada que voltou a trabalhar? Pergunta, por quê? Por que voltou a trabalhar? Por qual motivo? Simplesmente falta de dinheiro? Porque o dinheiro da aposentadoria é pouco? E aí? Por que será, né? O Bruno respondeu aí. Cansa sem ficar fazendo nada. Engraçado, cansa
se não fizer nada. E cansa de trabalhar, é muito doido, né? Nós criamos uma estrutura de incorporação de um discurso. Esse discurso, né, diz que para Weber, para ele, né, a grande burguesia vai ver muita diferença com a Igreja Católica. A Igreja Católica condenava o trabalho para a riqueza pessoal, enquanto a ética protestante é a transformação de uma nova cultura, onde trabalhar vira obra moral. E aí é que surge o que a gente chama de calvinismo, para eu caminhar para o fim da nossa aula. O calvinismo foi uma doutrina criada por João Calvino, que depois da morte dele, né, cresceu na Europa, expandiu principalmente para a Escócia, para os Países Baixos, para a Alemanha, para a Hungria, Polônia, lugares muito ricos. E principalmente nos Estados Unidos, a chamada Nova Inglaterra. Inclusive, as pessoas que viram para colonizar os Estados Unidos, a maioria era calvinista. Nessa conjuntura, o que o Weber vai dizer? As regras do pensamento calvinista, principalmente nesse livro aqui, Ordenações, de 1541, do Calvino, predispõe uma cultura muito rígida dentro do protestantismo. Como é que a gente chama os calvinistas ingleses? Eu vou deixar até no bate-papo para vocês aí, ó. São cristãos, beleza? É cristianismo, protestante, calvinista, puritano. Olha o nome. Então, se a gente pegar cristão, ok. Protestante, então não é católico. Calvinista, porque não é luterano. E puritano, porque ele é tipicamente inglês. Esse cristão protestante puritano teria nas suas bases morais, nas suas ordens de pensamento moral, muitas estruturas de base capitalista. Por exemplo, olha o que ele vai dizer. A África do Sul foi fundada em grande parte de colonos neerlandeses, também com franceses e portugueses. Calvinistas no início do século XVII, que ficaram conhecidos como africânderes. Então, nos lugares mais envolvidos no capitalismo, você tem essa ética. O que essa ética diz? Vamos lá. Olha a rigidez do processo. Os pastores pregam, então eles ensinam. Os doutores ensinam, acima dos pastores, aqueles que fogem de certas normas. Os anciãos chamam a regra ou a ordem aqueles que prevaricam, aqueles que não cumprem a ordem do catolicismo. Do calvinismo. E os diáconos, né? Colocam que mendigar é proibido. Como é que uma pessoa pobre então sobrevive? Trabalhando. Nos calvinistas puritanos, a estrutura lógica, tudo envolve uma doutrina da predestinação. E o que isso significa? Uma doutrina onde, escutem bem, antes de você nascer, Deus já teria traçado o seu destino. Ou salvo, céu, ou condenado para o inferno. E nenhuma boa obra, comprar, né, salvação, entrar na religião A ou B, vai resolver. Por quê? Porque, olha aqui no canto, o homem é depravado totalmente, é um ser pecaminoso. Deus elege incondicionalmente, ou seja, não há como desviar do caminho da eleição divina, dessa predestinação. A expiação é limitada, ou seja, só vai ser salvo um conjunto de pessoas pequenas. Deus tem uma graça irresistível, ou seja, não há força maior que Deus. E a perseverança dos santos é que todo mundo um dia vai pecar em alguma forma. Durante a nossa vida, vestígios. O que é vestígio? Dicas de que a gente vai ser salvo ou condenado. Essas dicas eu vou mostrar semana que vem, porque são muitas, a gente não tem tempo. Mas, para terminar essa ideia, o que o Weber está nos dizendo é que o calvinismo tem um texto chamado Tulip, vocês encontram na internet, que resume as principais características dessa doutrina, que teria sido fundamental para o surgimento do capitalismo. Entre elas, a ideia de que trabalhar é uma obrigação moral. Sabe vestígio da salvação e da condenação? Da salvação, amar o trabalho, independente do salário que receba. E vestígio da condenação, sabe qual é? Preguiça, procrastinação, desordem econômica na vida pessoal. E aí? Tá salvo ou condenado? Quais são as supostas dicas, né, a partir dessa explicação que Deus está dando na sua vida aí, hein? E aí? Se for preguiçoso, filho, prepara. Que o tobogã, ó, né? Se odeia trabalhar, vixe, o tobogã tá lubrificado para ir, ó, lá, como diria minha avó,
quicar no colo do Satanás. Misericórdia. Queima, Jesus. Dúvidas e questões para a gente encerrar a nossa aula? E aí? Não? Foi de boa? Tranquilo? Ótimo. Então, maravilha. Então, galerinha, ó, grande abraço para os senhores, viu? Uma boa noite. Façam a lista que eu enviei para o colégio, tá bom, galera? Fazer essas listas é fundamental para a continuidade do nosso trabalho. Valeu? Excelente semana. Cuidado, hein? Cuidado aí que o Caiado ele vai pegar o cavalo dele, arrumar uma espada, um chicote, vai para a rua botar o povo para dentro de casa. Fique esperto. O Caiado é doido. Tchau, obrigado.